Meus irmãos, a paz de São Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor Jesus, ele compara a salvação a duas portas, uma porta larga com um caminho espaçoso e uma porta estreita com um caminho bem apertado. E ele diz que o caminho da perdição é essa porta larga e espaçosa. E o caminho da salvação é essa porta estreita, difícil de passar. E é isso que nós vemos, né? Quando nós olhamos o mundo e as pessoas vivendo as suas vidas de uma maneira dissoluta, de qualquer forma, distante do projeto de Deus, sem querer conhecer o Senhor, nós vemos que isso tudo é tão fácil. Mas a verdade, irmãos, é tão fácil não servir a Deus, porque servir ao Senhor é ir contra a correnteza, é nadar contra a correnteza. É uma vida de renúncias. Nós temos que renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso velho homem, renunciar os prazeres do mundo, as tentações, o pecado. É uma vida de renúncia, servir a Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz que é um caminho apertado e uma porta estreita, difícil de se passar. É muito diferente da porta larga da perdição. E o Evangelho é isso. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida, a achará. E aquele que achar a sua vida nesse mundo, a perderá. Sim, servir ao Senhor não é uma vida fácil. Então é bem complicado. Mas é um caminho que nos leva à vida eterna. Quando eu comecei a ver aquele livro Como Deus Pode, Quer Restaurar o Seu Casamento, eu confesso aos irmãos que eu não li. Eu vi que tem bastante referências à Bíblia. Eu acho que ele é um apanhado de versículos. Não estou com isso dizendo que é ruim ou bom, não. Eu nem posso entrar aqui no mérito do livro porque eu não li. Então não tem como. Mas, se eu não me engano, ela começa com uma pergunta, a escritora. E eu achei muito pertinente a pergunta. Até que ponto você está disposta a lutar pela sua família? Eu acho essa pergunta indispensável. Eu acho essa pergunta, ela pode ser uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias no deserto. Porque o deserto, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Só que a gente sabe quando entra, mas é impossível saber quando a gente vai sair. Não tem como saber. Eu não estou com isso querendo trazer uma desesperança, não. Estou querendo trazer uma realidade. Essa é uma realidade. Quem entra numa sala de cirurgia não fica perguntando para os médicos, para os cirurgiões, quanto tempo que vai durar a cirurgia. Porque a cirurgia, ela leva o tempo que é necessário durar. Tem que ser feito, será feito. Deus, ele tem uma agenda para as nossas vidas e para a vida do outro, do cônjuge, quando nós entramos no deserto. E ele vai cumprir essa agenda. Ele vai cumprir essa agenda. Quer queiramos ou não, quer gostemos ou não. É uma agenda. Ele fará toda a vontade dele. Ele vai permitir e vai doer e vai quebrar a gente todinho por dentro, que nem o vaso sendo quebrado para poder ser refeito. Sim, vai doer. Vamos ficar em pedaços, mas para ser refeito, se tornar uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Então o caminho é bem estreito. Não é fácil. Quando a gente pega esse texto que Jesus, ele fala acerca da salvação, nós podemos trazer ele para dentro da nossa situação, sim, da restauração, porque também é um caminho estreito. Também é uma porta estreita, né? Um caminho apertado, porque nem todo mundo consegue passar. Nem todo mundo chega até o final e consegue alcançar a bênção da restauração. Tem que perseverar e perseverar muito. A outra porta, a porta fácil, né? Ela é larga e espaçosa. É fácil de passar, não tem exigências, né? É uma vida sem exigências, é fácil de enxergar. Essa porta é a porta da desistência, né? Essa porta da desistência é larga e espaçosa, é facinho de passar, não tem exigência nenhuma, né? Qual é a exigência? Você ignora a Bíblia e você segue a tua vida, ignorando a Bíblia, aquilo que é a vontade do Senhor através da palavra, de que casamento é indissolúvel. É fácil de enxergar, você consegue ver perspectivas. Você sai do deserto, você pega um atalho. Né? Já a outra porta, não. A outra porta é uma porta estreita e o caminho é apertado. É cheio de renúncias, você tem que obedecer, você tem que abrir mão de muita coisa. São muitas exigências, né? Se a gente for pegar aqui a cartilha do deserto, tem que deixar aí, não pode ficar mandando mensagem, não pode ficar fazendo papel do Espírito Santo, não pode isso. São várias exigências. Demanda esforço, porque você passar por uma porta estreita não é fácil. Não é de qualquer jeito que você vai passar. É difícil de enxergar, não é tão fácil, não é tão larga, né? Então, às vezes a gente não consegue enxergar nada. Eu lembro de um sinal que foi entregue a mim,
onde eu estava orando muito para poder o Senhor me abençoar na minha questão profissional. Estava desempregado e havia uma possibilidade, uma entrevista. E me foi entregue esse sinal que era visto que eu estava de frente a uma porta. E a porta era uma porta pequenininha. E eu não sabia como que eu ia conseguir passar. E um anjo de Deus, ele virava para mim, um anjo do Senhor, e falava assim: olha, você só tem uma forma de passar por essa porta, de joelhos. E quando eu ajoelhava, eu conseguia passar por aquela porta pequena. Mas mesmo assim ela parecia ser pequena demais, né? Mas ela crescia à medida que eu ajoelhava e dava certinho o espaço para eu passar de joelho. Então a nossa bênção, esse caminho da restauração, essa porta estreita, é da mesma forma. É no joelho. Vai demandar um esforço. Outra coisa também, a porta larga, você passa como quer. Você não precisa se adequar ao tamanho da porta. Porque quando a porta é estreita, você tem que mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você tem que tomar cuidado, abaixar, né, virar de lado. Então, não precisa de adequação a porta larga. A estreita precisa. A estreita tem que ter mudança, tem que ter transformação. Devemos nos adequar à vontade de Deus, ao projeto dele para nós, né, ao DNA divino, né, aquilo que é a imagem e a semelhança de Deus, que ao longo da nossa vida nós perdemos devido ao pecado, devido ao distanciamento do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus ele traz esse comparativo das duas portas, quando nós olhamos o nosso deserto, nós podemos dizer também que existem duas portas. Uma porta larga, fácil, que é a porta da desistência, e uma porta estreita, um caminho bem apertado e difícil, que é a porta da restauração. Não é fácil não, eu sei que é uma escolha diária, como eu tenho falado nos outros vídeos, e não estou aqui falando no tom de desânimo. Eu até tenho visto os irmãos às vezes preocupados quanto a isso. Não, na verdade eu trago dessa forma para poder até trazer ânimos ao coração dos irmãos, porque o Senhor tem falado também assim para trazer ânimo ao meu coração. Então, às vezes dá vontade de desistir, de pegar o rumo da porta larga, né, de fazer as escolhas precipitadas, as mais confortáveis, né, e abrir mão da obediência. Isso aí dá vontade de todo quem nunca teve esse desejo. Mas a porta estreita ela exige esforço e perseverança. Perseverança em crer que existe um galardão, que o deserto ele é passageiro. Ele é passageiro, ele não é para a vida toda. Às vezes parece que vai demorar a vida inteira, né? Parece que nunca vai acabar, mas tem um fim. Quando o Senhor fala para Daniel, lá no final do livro de Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque descansará. Tem um fim, vai até o fim. O deserto tem um fim, ele vai acabar. E nós queremos chegar nesse fim, né? Levantar a bandeira da vitória, triunfantes, como o povo de Israel quando voltou do cativeiro. Eles diziam nos Salmos que a boca deles se encheu de alegria, de louvor e de riso, e eles pareciam aqueles que sonhavam quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia. O nosso cativeiro vai ser virado, aqueles que foram embora retornarão. Nós vamos nos alegrar, porque Deus ele faz, sim, ele faz. Temos visto os testemunhos para a nossa edificação, temos visto o que Deus tem operado nas nossas vidas mesmo. Já vimos, né, Deus ele vai nos dando pequenos milagres para que continuemos na batalha, e o Senhor ele vai operar o milagre. A porta é estreita, o caminho é bem apertado, não é fácil. A maioria vai embora para a porta larga, maioria. De repente os irmãos estão olhando aí, quanta gente posicionada, bem posicionada, que está indo embora. Está indo embora para a porta larga. Mas aqueles poucos que estão perseverando na porta estreita vão receber o galardão, vão receber a recompensa de Deus. Queria deixar essa breve mensagem com os irmãos, de fortalecimento para os nossos corações, porque mesmo mediante essa situação toda de adversidade, o Senhor ele vai nos conceder a vitória. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.